Fala, gente linda, maravilhosa. Bom, eu percebi que eu não comecei a história do começo e hoje esse vídeo é pra isso. Então eu vou contar pra você na íntegra o que te importa saber sobre a minha história. Pra quem já me conhece, sabe, eu sou Marcela, eu sou de Porto Velho, Rondônia, nascida e criada lá e filha de uma paraibana com um paulista. E desde por volta dos meus 12, 13 anos, a minha irmã ela é 3 anos mais velha que eu. Então, quando eu estava com uns 13, ela já estava procurando que curso, que faculdade que ela ia fazer. Porque ela formou com 17, se eu não me engano. E foi quando, ali naquele momento, ela falou sobre psicologia. E eu falei, ué, eu nunca ouvi falar sobre isso, o que é psicologia? E aí eu, na minha ingenuidade, no meu pouco conhecimento, perguntei, não sei o que, dei uma conversada com ela, uma pesquisada. Falei, cara, legal isso. Eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ouvir minhas amigas, eu gosto de dar conselhos para minhas amigas. E mais do que isso, eu vi que a psicologia me ajudaria, de verdade, gente, presta atenção, a entender por que a minha mãe ficava tão estressada todos os dias, sobrecarregada com os afazeres de casa, e de certa forma ela contava isso pra mim, pra minha irmã, e eu não entendia por que minha mãe vivia assim, sabe, estressada, meio nervosa, e meu pai, qualquer coisa pra ele e pra ela eram motivos de discussões. E aí na minha cabecinha de 3 anos eu pensava, gente, se briga tanto, por que não separa? Por que tá, já que vai ficar casado, não fica casado sem brigar? E eu não encontrava resposta nenhuma para isso. E eu decidi, nunca tive dúvidas de que eu faria psicologia, por todos esses motivos. E no ano de 2008, era o meu último ano de ensino médio. Em janeiro de 2008, foi o ano mais difícil da minha vida esse ano. Porque em janeiro de 2008 meu pai faleceu e eu tinha 16 anos. E eu e ele, a gente era assim, muito, muito próximo mesmo. Sabe, a gente até costumava dizer que era um xodó do outro. E, e foi um ano assim, foi num período de férias. Ele faleceu dia 28 de janeiro. Tava acabando as férias praticamente. E ele estava tratando de câncer, já estava há 3 anos tratando, em estágio terminal. E, e esse ano, esse começo de 2008, quando tudo aconteceu, sabe quando parece que é um intervalo? Como se fosse uma novela, sua vida é uma novela, aquilo ali é um intervalo e depois tudo vai voltar ao normal? Era essa sensação que eu tinha, sobretudo por estar de férias. E porque eu não sei se você aí já perdeu alguém, mas, cara, a ficha não cai. E aí eu perguntava, como é que eu vou voltar à rotina? Como é que eu vou voltar à vida, sabe? Como é que tudo vai voltar ao normal? E teve que voltar, de certa forma. As aulas começaram. Eu me lembro no dia que eu encarei a realidade de que meu pai tinha morrido, sabe? É mais ou menos assim, o dia que a ficha realmente cai. Foi num dia que um dos professores estava falando sobre algum assunto, que eu não lembro qual que era, e perguntou se alguém tinha passado recente por alguma perda forte e marcante. Aí meu coração começou a disparar. Eu senti que eu comecei a ficar vermelha. Sabe aquele negócio? É comigo, meu Deus, meu Deus. E aí eu levantei a mão. No que eu levantei a mão, menina, meu coração já tava aqui, ó. Aí eu falei, foi o momento em que eu consegui falar pra turma. A turma sabia, mas foi o momento em que eu consegui falar disso pra turma toda e sair isso de dentro de mim. E aí eu falei que eu tinha perdido meu pai. E assim, a turma, todos os meus amigos me apoiaram muito em todo aquele ano. Minha mãe, minha família. Realmente, às vezes as pessoas que perdem um ente querido, elas não sabem o que fazer.
sobretudo aquelas também que querem nos ajudar, não sabem o que falam, mas só a sua presença, o fato de estarem ali já ajuda muito. E esse ano de 2008 foi assim pra mim. E chegou o final do ano, era momento de prestar vestibular. O sonho do meu pai era que a gente se formasse, fizesse faculdade e não sei o quê. Falava que as filhas eram muito inteligentes e tal. E ali naquele final de ano, eu prestei vestibular para Federal de Rondônia. E eu confesso que eu não acreditava na minha capacidade, de que eu iria passar, tanto que na mesma época eu também fiz um vestibular numa particular, passei, me matriculei e de repente veio o resultado da Federal, eu tinha passado. E em 2009 eu comecei o curso que nos próximos 5 anos transformaria toda a minha vida. O curso em si ele foi uma escolha profissional, mas estritamente também pessoal. E ali ao longo daqueles 5 anos teve os altos e baixos, tema chato e não sei o quê, mas ali ao longo daquele período na faculdade eu tive 2 relações que foram decisivas na minha vida. 2 relações, 2 namoros que foram decisivos na minha vida, na minha trajetória. Por quê? Foram 2 namoros que eu não gostaria que uma amiga minha vivenciasse, sabe? Foram relações que desde o início, sabe aquela coisa de que você sabe que você sente pelo menos que tem muita incompatibilidade ou que desde o início alguma coisa sinaliza dentro de você que não vai dar certo e sabe, quando você sente desde o começo que aquilo não é pra você, mas aí não, vamos tentar, já que a gente tá se gostando, vai dar certo. E tinham várias coisas mais sinalizando de que não era pra dar certo do que era pra dar certo. Mas enfim, lá estava a Marcela se relacionando. E ainda quando eu fazia faculdade, eu quis muito aparecer uma vaga de estágio na Defensoria Pública, lá de Porto Velho. Cara, eu encuquei que eu queria aquilo mais que tudo. Não era o melhor estágio que recebia bem, não, que recebia melhor, tinha outros concursos que estavam recebendo melhor. Eram só 2 vagas e eu fiquei doente, falei, meu Deus, eu preciso fazer essa prova, eu preciso passar nesse concurso. E nisso eu tava namorando. E o que acontece? A prova estava marcada, tipo, pro dia X. Eu falei, não, beleza. De repente, a data da prova mudou pro dia Y. E era bem final de ano, na época do rodeio de Barretos. Eu tinha comprado a passagem para vir para Barretos, que eu moro em São Paulo hoje. E caiu no dia da remarcação da prova. Eu falei, ai, meu Deus, o que eu faço? Resumindo, eu decidi cancelar a viagem. E decidi que valia a pena fazer essa prova. E correr o risco de passar. Só que eu dei meu sangue, cara. Eu dei meu sangue. Eu quis muito, eu estudei muito. E eu fui lá, tentei mudar a data da prova. Falei, gente, tenta mudar essa data novamente, porque vocês remarcaram, isso prejudicou os candidatos, não sei o quê. Não rolou. Só sei que eu consegui, passei em segundo lugar. E aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Porque ali eu tive contato com centenas de mulheres que vivenciavam relações de sofrimento, de brigas, de discussões. Mulheres casadas, mulheres namoradas. Eu ajudei a coordenar o núcleo de violência doméstica e fiz algumas mediações já quando eu era psicóloga. Nas varas de família. E assim, sabe o que é você perceber que você vive na sua vida pessoal um dilema, que você atende na prática o mesmo dilema e que você estuda sobre esse dilema? Foi isso que aconteceu comigo. Mas não foi fácil eu perceber isso, não. Eu tô falando aqui pra vocês porque tem anos que isso aconteceu, mas não foi fácil eu me dar conta de tudo isso. Por diversas vezes eu me lembro que eu tinha tentado terminar essa relação, que eu estava em sofrimento comigo mesma,
Porque sabe aquela coisa que você quer fazer dar certo, você não consegue, aí você sofre porque já não sabe como mais fazer dar certo, e você sofre porque também não consegue terminar isso que não dá certo. Era eu. E parece que não tem saída. E tipo assim, eu vivia num sofrimento extremamente intenso. Ah, Marcela, mas era tão desgraçada assim essa relação? Não, não era. Tinha momentos muito bons também. Tinha momentos em que a gente curtia, tinha momentos de parceria, de viagens, enfim, tinha momentos bons. Só que na prática, lá na Defensoria Pública, eu aprendi que uma das coisas que eu inclusive ensinava para as mulheres era que o ciclo da violência, das discussões constantes, como é que era? Tem uma situação de tensão, tipo um ciúme, uma desconfiança, alguma coisa, aí vem a situação de briga, o conflito iminente, que pode xinga, briga, grita, sai de casa, sei lá, bate às vezes, né? Tem casos. E aí depois, passada essa fase, vem a reconciliação, que são os pedidos de desculpas, que são as promessas de mudança, e depois vem a fase da lua de mel, que é tipo assim, é quando o sexo é muito bom, é quando tá tudo maravilhoso, vem aquelas 1000 promessas, mil planos para se fazer pro futuro, é quando os dois vêm assim, nossa, eu não sei viver mesmo sem você, um não sabe viver sem o outro, mas sabe aquela coisa desequilibrada? Então tem momentos bons, tem a fase da lua de mel, tem os momentos que tá tudo bem, não é só ruim. Mas o difícil pra mim e para as mulheres que vivem situações parecidas é justamente isso. Conseguir separar o que é o mal, porém aceitável, que nada é perfeito, mas o que é aquele que não é aceitável. Até onde eu devo e posso aceitar ou conviver e até onde extrapola isso e eu não posso fazer nada a não ser tomar uma decisão. Só sei que, cara, consegui. Final de 2013 para 2014 foi uma virada de ano pra mim, assim, transformadora. Se você quiser, você entra até no meu Instagram, desce lá e vê um vídeo de 2013, que foi o melhor ano novo da minha vida. E ele foi na laje da minha tia, numa cidade do interiorzinho da Paraíba, que se chama Galante, cidade da minha avó. E ali disparado, foi o melhor ano novo que eu já tive, por tudo que ele representou, por eu estar com a minha família, por eu ter curtido demais, por ter simbolizado realmente um recomeço pra mim. Entra aí no meu Instagram, Marcela Chieco, @MarcelaChieco, desce lá pra baixo, nessa época eu não publicava conteúdo nem nada, mas tem lá o vídeo, eu celebrando com todo mundo, e esse foi uma virada, simbolicamente falando, foi um começo de ano, mas coincidiu de ser um começo de uma nova fase na minha vida. E o ano de 2014, pra mim, eu ainda trabalhava na Defensoria como psicóloga, mas já não tinha mais nenhum relacionamento amoroso. E foi um ano, assim, transformador, que foi o ano que eu, Marcela, comecei a me relacionar diferente comigo. Então eu comecei a perceber que o meu padrão de homem, pelo qual eu me atraía, eu queria me relacionar, precisava mudar. Então isso precisava ser diferente, porque até então eu me atraía, por exemplo, pra você ter uma ideia, por meninos mais novos, carinha de bebê, eu queria dar um rumo na vida, eu queria arrumar a vida, sabe aquela coisa? Meio, eu sou a salvadora da sua vida? E não, eu tive que mudar meu perfil de homem, eu tive que me despersonalizar do jeito de amar dos meus pais. E nesse meio período, nesse meio tempo, eu esqueci de contar um detalhe extremamente importante. Qual que foi? Final de 2013, quando eu tava construindo o meu término dentro de mim, eu fui um dia no quarto dos meus pais, meu pai já era falecido, mas ainda no armário da minha mãe com ele tinha umas pastas, uns documentos deles, que eles guardavam lá e tudo. E aí eu peguei uma pasta de documentos antigos do meu pai e fui olhar. Cara, eu mexo nos trem, eu gosto de coisa antiga, eu gosto de remexer na história, eu gosto.
Eu escrevo coisas, guardo, enfim. E não sei por que eu fui pegar essa pasta do meu pai antiga de documentos e nela eu achei algo que foi um divisor de águas na minha vida. Era um papel meio amarelo, antigo, do ano de 86. E ali tinha uma carta manuscrita pela minha mãe, que ela escreveu para o meu pai. E eu peguei essa carta e comecei a ler. Quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Quando eu comecei a chorar, eu comecei a despertar. Pra quê? Porque, cara, isso era a época que ela e meu pai namoravam. E eu comecei a despertar pro seguinte: Marcela, você tá fazendo a mesma coisa. Você tá sentindo as mesmas coisas. Essa carta parece que foi você mesma que escreveu. Cara, isso foi um choque de realidade, sério. Que eu poderia dizer assim, eu não desejo pra ninguém, mas eu desejo, se todo mundo tivesse essa oportunidade que eu tive, de pegar essa carta, de ler essa carta, de uma coisa é sua mãe, por exemplo, falar sobre o namoro dela, ou sobre alguma, vamos pegar mais além, alguma dificuldade que ela teve no passado. Outra coisa é você ver as palavras delas escritas tão vivas, exatamente como ela estava sentindo há 20 anos atrás, sei lá, há mais de 20 anos. Isso foi em 2013, a carta era de 86, 2013 menos 86, gente, vamos fazer aqui, desculpa aí, uma calculadora, 2013 menos 1986, 27 anos tinha a carta. E eu comecei a ler a carta e pasmem, cara, era eu escrevendo aquilo. E pra não dizer que eu tô mentindo, eu tenho essa carta comigo. Ela me deu, com a autorização dela. Recentemente eu contei essa história pra ela, pedi pra ela procurar lá, porque eu já tinha saído de casa. Ela procurou e me deu. Olha a carta, o estado da carta. Tão velha, ó, 1986. Eu vou ler só o primeiro parágrafo, pra vocês entenderem. Querido Marcelo, o nome do meu pai, talvez por estar muito triste, na fossa, me sinta com coragem de te dizer algumas coisas, naturalmente relativa a nós dois. Verdadeiramente, nosso relacionamento está acabado. Não sei precisar desde quando isto aconteceu. Acredito mesmo que ele já nasceu assim. Nós é que tentamos, sustentados em nosso sentimento, torná-lo vivo, e com isso fomos nos enganando um ao outro. E não poderia deixar de ser, nos apegamos mais e mais. Embora tudo isso seja verdade, pelo menos para mim, foi bom. Uma experiência incrível, porém jamais revivida. Sério. Até quando eu releio isso, cara, eu não sei nem explicar a sensação. E eu chorei tanto lendo essa carta, porque além de eu estar testemunhando como filha o que minha mãe sentia naquela fase do namoro, não que ela sentisse sempre, etc., mas ela estava colocando ali, querendo ou não, um raio-x de como é que estava a relação dela naquele momento. Eu vi minha mãe, mas antes de ser minha mãe, então eu ouvi a minha mãe como uma simples namorada. Eu me vi sendo uma namorada, vivendo as mesmas coisas. E eu como filha, com 20 anos, eu acho que eu tinha 22 anos na época, 21, 22, eu fiz a trajetória da relação dos meus pais. E eu falei, cara, se eu não fizer nada, provavelmente o meu relacionamento vai ser a mesma coisa. E eu amo meus pais, eles são assim,
Eu não viria em outra família. Eu já entendi o propósito que eu tenho ali. O meu pai foi um puta pai pra mim. Minha mãe é ainda uma mãe incrível. Mas as coisas acontecem e simplesmente os dois, pelos motivos deles, tiveram vários desentendimentos ao longo da vida. Vários. E não é o tipo de relação que eu me espelho, que eu falava assim, nossa, quero ter uma relação igual a dos meus pais. Não era. E por um lado, gente, tá tudo bem. Sabe aquela coisa? Tá tudo bem e não tem o que se fazer quando você não pode mudar essa história. Então eu percebi, cara, ali eu tava lendo uma carta de uma mulher, eu tava vendo a minha vida como namorada e eu tava lendo uma carta de uma futura minha mãe. Que bizarro, né? E esse foi um grande despertar pra mim. Isso me ajudou muito a romper com esse ciclo na minha vida. Isso me fez olhar pra mim e dizer assim, Marcela, é o seguinte, tá nas suas mãos mudar isso. Você não sabe como você vai mudar, você não sabe o que você vai fazer, mas você já sabe, minha filha, o que você não quer mais. E você precisa fazer alguma coisa. Foi tipo isso a mensagem da carta. E aí eu consegui, gente. Consegui. 2014, como eu falei pra vocês, foi o ano de grandes transformações na minha vida. Foi o ano em que eu permiti que outros tipos de homens, de conhecer outros perfis de homens, homens que... Eu comecei a me atrair por homens carinhosos e tudo, não que os outros não fossem, mas homens mais estáveis, mas que mesmo nos maus momentos me tratavam bem, homens que me davam carinho atrás de carinho, homens que mais velhos, com jeito de homem mesmo. Eu lembro que teve um dia numa aula minha da pós, que eu fazia pós lá em Porto Velho. Nesse meio tempo todo ainda tinha isso. Eu fazia pós e tinha muita coisa que era vivencial lá. Era constelação em grupo, era, enfim, vários exercícios que eu vivenciava e que me ajudou também muito. E teve um professor meu que virou pra mim, o Jorge Giliano, maravilhoso, e ele virou pra mim e falou, Marcela, eu quero que você encontre, é como se fosse um pai falando. Ele falou, eu quero que você encontre um homem forte, mas não no sentido físico, também se fosse o caso. Mas ele falou assim, eu quero que você encontre um homem forte, que seja, ele fez aquele, tipo, assim, capaz de te sustentar acima de 27 anos, que dê conta de te sustentar no sentido de homem e mulher, sabe, assim, de simbolicamente falando. Aí eu, putz, quando eu lembro que na época que ele falou isso, eu ainda namorava e tal, eu falava, cara, como assim? Eu nunca me relacionei com um homem assim, é uma coisa, sabe aquele negócio, a mesma coisa que um cara fala, daqui a um ano você tem que ser milionária, aí você fala assim, tá, como que eu vou fazer isso? Mas aquilo me despertou tanto, aquilo foi tipo, Marcela, se essa pessoa tá te falando isso, é porque chegou a hora, é porque tem alguma coisa aí que você não tá vendo, que as pessoas de fora estão vendo. E aí o ano de 2014 foi eu vivendo isso, eu me permitindo isso, conhecer homens. E quando eu falo conhecer homem, o povo deve estar pensando, ó, que galinha, que não sei o que, gente. Foi o ano de eu me redescobrir. Fiquei muito tempo sozinha, não namorei no ano de 2014. Foi o ano em que eu escolhi ficar só. Mas eu conheci outras pessoas, outros caras e me permiti conhecer caras diferentes. E cara, foi o ano das maiores transformações na minha vida. Final de 2014, eu já tava querendo namorar e tal. E eu me lembro até que eu sempre fui de escrever muito. Sempre. E eu tenho até um e-mail que eu escrevo e salvo no e-mail como rascunho, ou envio pra mim mesmo e tal. E eu escrevi uma carta pro meu pai, já falecido, cara.
mas era final de 2014. Depois, um próximo momento, eu até mostro pra vocês. Mas eu escrevi dizendo assim, que eu tava me cuidando, que a sua filha só seria entregue a um cara que lhe cuidar melhor do que você me cuidava. E fica tranquilo que se a sua felicidade é a minha, você está no paraíso, porque agora, sabe, que eu me sentia feliz. E aí eu falava, fechava dizendo assim, e o que eu sinto é que o amor está por perto. Isso era final de 2014, eu não tava com ninguém. Gente, janeiro de 2015, dia 24 de janeiro de 2015, era a formatura de uma amiga minha, que felizmente não formou junto comigo, ela demorou mais um ano para se formar. E nessa mesa estava sentado o cara que viria a se tornar meu marido. E uma amiga minha, nesse dia, nessa formatura, eu sentei na mesa, olhei pra ele, um rostinho diferente, era o único que eu não conhecia na mesa, e eu falei com a minha amiga, eu falei, nó, que gatinho, hein? Quem que será? Aí ela, não sei, mas se ele te pegar pra dançar, ele não larga mais. Pergunta dela, cara, ela falou isso, é Carol, minha amiga. Aí eu falei, para, Su, cala a boca e tal. E aí chegou a hora de ir pra pista de dança, começou a tocar a banda. E eu tava de costas e um amigo nosso, o Dedé, juntou a mão dele na minha e falou, dança com essa minha amiga aí, dança com ela aí. E aí foi assim, a gente começou a dançar. E tal, dançamos a primeira música, não sei o que, acabou, dançamos bem, ele dançava bem, deu liga aí na dança, mas acabou e teve a segunda música, a gente dançou de novo, teve a terceira e aí foi. Aí a gente conversou, qual é seu nome, não sei o que, nananana. E aí a gente ficou nesse dia pela primeira vez. E desde então a gente nunca deixou mais de se falar, de se ver. Nessa semana, isso foi num sábado, na quinta-feira próxima, ele me levou pra jantar, pra comer sushi. E começou uma nova história na minha vida. Mas o que estava novo não era o meu parceiro, a escolha do meu parceiro, era eu, sabe? Tem uma frase que eu digo assim, antes de querer se relacionar bem com os homens ou com o outro, você precisa aprender a se relacionar com você. E na verdade, gente, isso é fundamental, porque eu vivi na pele, eu vi na pele, como que o meu relacionamento era reflexo do meu interior, cara. E foi lendo essa carta aqui, ó, lendo essa carta, que eu percebi isso. Então, eu vou responsabilizar meus ex-namorados? Não. Meus ex-namorados foram escolhas minhas. E que bom que eles apareceram na minha vida, de verdade, que bom. Eu sou extremamente grata a cada um deles, a todos, todos. Todos foram pontes para eu ser a Marcela que eu sou hoje, para eu ajudar vocês da forma como eu ajudo hoje. Então, só que eu escolhi, e aí que vem uma das grandes sacadas que transformou a minha vida, eu escolhi usar as situações, eu escolhi através das situações aprender alguma coisa. E viver bem é isso. Não é você simplesmente ser feliz o tempo todo, mas é conseguir aprender e ser melhor e se amar mais através das situações que você vive. E aí, casei em 2017, 19 de agosto de 2017. E de tanta segurança que eu tinha nesse novo relacionamento, quando surgiu a possibilidade da gente ir embora de Porto Velho, eu não pensei uma, eu não pensei duas, nem 3 vezes. Eu falei com ele, a gente já estava há 1 ano e meio, quase 2 anos juntos. Eu falei, vamos, que a hora de arriscar é agora, não temos filhos, não temos periquito, papagaio, nada me prende aqui, eu saio do meu trabalho, enfim, atendo na outra cidade que a gente se mudar. E a gente foi. Isso era a prova maior da segurança que eu tinha na nossa relação. Nele, em mim, na estabilidade tanto emocional quanto de fazer projetos a longo prazo que a relação me trazia. Bom, e é isso. Hoje a gente tem 2 anos de casados e quase 5 que estamos juntos. E
E depois de tudo isso, a gente se mudou para BH em 2017, no ano que a gente se casou. E mudamos aqui para São Paulo esse ano, agora 2019. E nesse meio tempo todo, eu descobri que através da internet eu consigo realizar um sonho que eu percebi que eu tenho, que é causar essa transformação que aconteceu na minha vida, na vida de mais pessoas, de mais mulheres. Porque eu penso o seguinte, com essa transformação que aconteceu na minha vida aos 22 anos, eu evitei tantos problemas futuros para mim, para meu relacionamento, para minha saúde, para os meus filhos que virão, que isso eu consegui cortar um ciclo que vinha, sei lá, de quantas gerações. E eu não tô falando que meus avós e etc, todos, por exemplo, brigavam e etc e tal, não. Mas em mim eu consegui romper com as crenças, essas crenças que faziam vincular amar a sofrer, amar é difícil, amar é pesado, amar... Não é, gente. Amar é muito bom, ser casado é muito gostoso, dividir uma casa com outra pessoa é fantástico, ter problemas e enfrentar os desafios juntos é incrível. Você ter um parceiro para estar com você, para chegar em casa à noite é maravilhoso. Quando ele viaja ou quando eu viajo, a gente morre de saudade um do outro, é ruim. Cara, isso é muito gostoso, isso é muito bom. É muito bom você partilhar decisões, você não ter que decidir as coisas sozinhas. É muito bom para mim como mulher ter um homem do meu lado em que eu deixe ele ser o homem da relação, em que eu dê ele o lugar que cabe a ele aqui em casa, que eu não fique tentando resolver tudo e decido tudo e passo por cima da decisão dele. Não, é gostoso demais. E é isso que eu quero passar para os meus filhos, é isso que eu quero passar para as mulheres, porque de verdade, hoje olhando para trás para aquela Marcela, eu diria para ela assim, confia nisso que você está sentindo dentro do seu coração, por mais que você não saiba o que é, mas confia nisso que você está sentindo, de que tem alguma coisa que não está no lugar certo, que não está certo. Porque você merece ser tratada de uma forma melhor, você merece uma relação melhor e você vai ter. Porque sabe o que é mais difícil quando a gente está num relacionamento ruim? É acreditar que é possível ter um relacionamento diferente. É a gente não conseguir se visualizar numa relação diferente. Que eu lembro que eu falava com uma melhor amiga minha, não lembro em que namoro exatamente que eu tava, se eu tava até solteira, mas eu falava assim, Carol, com quem será que eu vou casar, cara? Sabe aquela coisa de você parar pra pensar assim, não consigo nem me imaginar? Ah, Marcela, fecha os olhos e se imagina na igreja, entrando de véu e grinalda na igreja com o marido. Cara, por mais que eu desejasse aquilo, deixa eu arrumar aqui, eu não imaginava. Por mais que eu desejasse aquilo, eu não imaginava. E simplesmente, gente, eu sou a prova viva de que é possível. Eu sou a prova viva de que quando a gente cura as nossas feridas, quando a gente quando a gente primeiro compreende os padrões familiares que a gente traz, isso é o primeiro passo para poder se libertar. E quando a gente encara o desafio de se mudar, de se transformar, a gente transforma a nossa vida, a gente transforma as nossas escolhas, a gente transforma as nossas relações, porque a gente se transformou. E o meu propósito com esse canal, com a minha produção de conteúdo aqui para vocês, é poder ajudá-las. Então, se uma pessoa chegou até aqui agora, cara, que bom, porque eu quero te dizer o seguinte, acredita que você vai ter e que você merece uma relação melhor que essa que você tem. Se você se sente desrespeitada muitas vezes, se você se sente culpada muitas vezes pela relação ser como é, se você fica matutando, ai meu Deus, e se eu tivesse feito isso, será que ele não teria sido diferente? Ele não teria reagido diferente? E se nada? E se eu me transformar? Como é que a minha vida vai ficar?
É essa pergunta que você tem que se fazer. Então é isso. Eu estarei aqui semanalmente, diariamente, para poder compartilhar com vocês conteúdos, riquezas, aprendizados, porque eu espero que você aí que está me ouvindo transforme-se. Porque eu sei que você se transformando, você vai estar ajudando muitas pessoas a se transformarem. Então, se eu te ajudo, você consegue passar essa ajuda adiante. Seja para os seus filhos, seja para algumas amigas, seja para outras mulheres, seja para quem for. Então é isso, o meu propósito é esse e eu vou atingir ele. Na verdade, eu já estou atingindo, já estou recebendo retorno de mulheres sendo ajudadas. Mas é isso, eu não vou parar e eu quero ver muitas centenas de mulheres se transformarem. Eu quero ver essa cadeia crescendo cada vez mais, tá bom? Um beijo, me segue aí no canal, segue no Instagram, Marcela Chieco, @MarcelaChieco, CHIECCO. É como se fosse Chico, só que antes, depois do você coloca... Ai, meu Deus. É como se fosse Chico, daquela mamadeira lá, mas você só vai colocar um depois do I. E é isso, beijo e vamos